A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e começo esta semana, mais uma semana, para a glória do Senhor, aqui em nome do meu Pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Nesta semana teremos a grande oportunidade, mais uma vez, eu sempre gosto de dizer que é uma grande oportunidade nós ouvirmos a ministração da palavra, nós ouvirmos o que o Senhor tem para nós, porque dessa forma nós podemos viver como Ele espera que nós vivamos. Então, ao longo desta semana, vamos receber mais uma palavra a respeito de cura, a respeito de saúde, porque durante todo o mês de fevereiro nós recebemos estas ministrações através dos lábios do nosso apóstolo e dos outros bispos também que pregaram no nosso ministério. E nós começamos a semana sempre de forma muito especial, dando valor àquilo que é de suma importância na vida cristã, que é a oração. Nós compreendemos que orar é um chamado para nós cristãos, nós temos esse chamado. E mais, nós precisamos da oração. A oração, ela move diversos aspectos da nossa vida. A oração gera intimidade com Deus, sim, porque quando nós oramos, nós podemos sentir a presença de Deus, nós meditamos, podemos orar e ouvir também o que Deus tem para nos dizer. A oração, ela gera segurança no nosso coração, porque quando nós oramos com fé, podemos crer que o Senhor está nos ouvindo e que Ele vai nos responder. Isso gera segurança e, consequentemente, descanso no Senhor e na Sua palavra. A oração é o momento onde nós também praticamos a nossa confissão de fé, onde nós podemos chamar a existência, através das nossas palavras, coisas que não são como se já fossem. A fé é a certeza daquilo que nós ainda não vemos, disse o autor de Hebreus, mas nós cremos, nós confiamos que vai acontecer, que é real, que é verdade. Então a oração, ela é muito importante. Um cristão não pode viver sem oração, sem praticar a oração, para que esses diversos aspectos que eu tratei agora e muitos outros que ainda poderia falar aqui, possam ser desenvolvidos na vida diária. E hoje às 7h30 da noite nós teremos um grande encontro de oração que tem a coordenação do meu esposo, o Bispo Sérgio, na nossa igreja, na Rua Maricá, 320 Campinho. O que nós fazemos neste culto? Este culto é um culto específico para nós seguirmos a orientação de Jesus quando Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus nos ensinou a pedirmos a Deus. Nós compreendemos que há momentos de somente louvarmos ao Senhor, agradecermos, usarmos o nosso momento de oração como um momento de glorificarmos a Deus. Há momentos de nós rasgarmos o nosso coração diante do Senhor, quando estamos passando por aflições, e há momentos também em que precisamos nos posicionar como filhos que creem, que acreditam, pessoas de fé, e clamarmos ao Senhor pelas nossas causas. Causas que muitas vezes são impossíveis, mas impossíveis aos olhos humanos, porque para Deus não há impossíveis. Assim nós cremos, assim diz a palavra. Então, hoje, vem estar conosco na Rua Maricá, 320 Campinho, às 7h30 da noite. Vamos orar, vamos clamar, vamos colocar diante do Senhor aquelas situações que têm afrontado as nossas vidas, que têm
tirado a paz, tem tirado o sossego, tem tirado o sono. O Senhor não quer isso para nós. Ele quer que nós coloquemos diante dele, lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado das nossas vidas. Assim diz a sua palavra. E ele quer ver também uma atitude de fé. Fé para ser curado, fé para ver a mudança de vida, fé para ver a família unida, fé. Tudo depende da fé. Nós, ao longo do mês de fevereiro, falamos muito a respeito dessa questão, porque o nosso apóstolo trouxe o tema de cura divina, falamos a respeito daquilo que é a promessa do Senhor para as nossas vidas, e a fé é essencial para que a cura aconteça. No mundo espiritual, ela já aconteceu. Quando Jesus disse tudo está consumado ali, ele estava decretando e declarando nosso direito à cura. Mas, para que esta cura se torne real, precisamos confessar, precisamos ativar a nossa fé, precisamos crer. E veja rapidamente que situação muito interessante foi descrita aqui em Atos, capítulo 14, versículo 2 em diante, diz assim: os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Está falando a respeito de Paulo e Barnabé, quando eles entraram numa sinagoga judaica. E diz, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Lá no versículo 8 diz, olha o que aconteceu através da vida de Paulo. Ele diz, em Listra, versículo 8, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, veja aqui, lá em cima, no versículo 3, está dizendo que o Senhor confirmava a sua graça através de Paulo e de Barnabé, realizando por intermédio deles sinais, prodígios, milagres. Mas diz lá embaixo que Paulo, quando olhou certo homem que era aleijado desde o seu nascimento, nunca havia andado, Paulo olhou para aquele homem, fixou nele os olhos e viu que possuía fé para ser curado. Disse-lhe em voz alta, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Veja que mover tremendo. Deus estava usando o apóstolo Paulo, Barnabé, para confirmar a sua graça, a sua palavra e o testemunho deles através dos sinais, dos prodígios. E ao mesmo tempo, através de um homem que estava ali, estava manifestando a sua fé. Paulo olhou para aqueles olhos e viu que naquela pessoa havia fé para ser curado. E uniu-se. Deus fez uma união ali de um homem que estava sendo usado e de um homem de fé. E o milagre aconteceu. É nisso que nós cremos. Nesta noite, através da vida do bispo Sérgio, dos pastores, dos bispos que vão estar ministrando, Deus vai usar pessoas ungidas para confirmar a sua graça e vai operar através destas pessoas, desses ministros, com a fé que estará ativada na sua vida. E o milagre vai acontecer. Paulo olhou para aquele homem e disse, apruma-te, levanta, anda. E o milagre aconteceu. E é isso que nós cremos. Hoje é o dia dos milagres. Hoje é o dia que o Senhor preparou para que o seu milagre chegasse, para que o seu milagre chegue. Então, faça a sua parte, ative a sua fé, a sua confissão, venha à casa do Senhor. E grandes coisas, certamente, o Senhor fará em nosso meio. Rua Maricá, 320 Campinho, é o nosso endereço. Nosso site na internet é www.igrejacristovive.com.br. Acesse, navegue no nosso site, nós temos muito material, todo o material do nosso ministério para o seu crescimento espiritual. Fique agora com a mensagem da graça de Deus sobre cura divina. Amanhã eu estarei de volta. Vamos compartilhar mais um pouco das grandiosas promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém? Graça e paz. Até o próximo programa. A cura é o resultado da compaixão de Jesus.
parte do cuidado, da bondade que Deus tem para com os seus filhos. Então você vai ter que entender que Deus, quando cura porque isto é parte da virtude de Deus, é parte da misericórdia, do cuidado e da bondade. A compaixão de Deus não é uma paixão passageira. A compaixão de Deus não é um sentimento instável. A compaixão de Deus é perene, é perfeita, é fruto do amor de Deus. Quando é paixão humana, você sabe, paixão humana é carnal, é transitória. As pessoas dizem, estou apaixonado, e depois no dia seguinte dão uma facada. Estou apaixonado, eu amo, estou apaixonado, no dia seguinte dá um tiro. Isto é carnal, isto é transitório. Mas a compaixão de Jesus, essa misericórdia, esse cuidado, essa bondade, vai além do limite humano de amar ou de perdoar. Por que eu lhe digo isto? Porque só o Senhor Jesus tem a capacidade de ter compaixão plena por nós. Lembre-se, o ser humano não seria merecedor de absolutamente nada. Mas Deus, na sua virtude, na sua compaixão, manifesta esta misericórdia para conosco. Então o desejo do Senhor é curar, é nos ver saudáveis. E claro, eu tenho ensinado que muito do que se chama de doença é fruto do desajuste que o ser humano tem na sua forma de viver. Os meus colegas psicanalistas dizem que 95% hoje das doenças são psicomente somáticas, soma, corpo. Quer dizer que às vezes uma pessoa que alimenta uma ira, um ódio, uma rebeldia, ela é em potencial uma pessoa doente. Para Deus torná-la saudável e curá-la, é preciso que Ele tenha uma compaixão, uma misericórdia, um cuidado, uma bondade muito grande para com ele, para com a pessoa. Então, Deus quer nos ver saudáveis. E deixe-me dizer uma coisa muito importante. O nosso ministério não desacredita na medicina. Nós acreditamos na medicina. Nós não condenamos alguém que procura um médico. Nós não condenamos uma pessoa que procura um hospital, que procura a ciência. Não, nós não condenamos. Nós entendemos que tanto a ciência quanto a medicina são manifestações da glória de Deus. E eu aqui recomendo publicamente, estou fazendo isto desde o início, homens, todo homem a partir dos 40 anos de idade, obrigatoriamente tem que fazer um exame de sangue chamado PSA e tem que ter consulta com o seu urologista, porque é a partir dos 40 anos que começa o climatério na vida de um homem, e se ele não procurar acompanhar o seu organismo, possivelmente se aos 60 anos for procurar um urologista, ele já vai 20 anos atrasado. E é incrível um monte de gente que morre no Brasil e no mundo com questões de próstata. Assim como a mulher, o climatério feminino, ele precisa de fazer anualmente um exame, o Papa Nicolau, o toque de mama. Isto a igreja recomenda. Nós não desacreditamos, nós incentivamos as pessoas. Mas o nosso desejo, e o meu desejo como pastor da igreja, é que você nunca mais precise de nada a respeito de
medicina, ou de remédio, ou de hospital, para que Deus te dê saúde total e você viva totalmente saudável. Este é o desejo de Deus. Então a compaixão de Jesus é na realidade o amor de Deus em ação, porque o desejo de Deus é fazer algo que alivie e que acabe definitivamente com o sofrimento das pessoas. No versículo 28 de Mateus 9 ele diz: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso usar da minha compaixão? Porque eles disseram: Senhor, tem compaixão de nós. E ele perguntou: você acredita que eu posso fazer isso? Acredita que eu posso ter uma atitude de amor, de bondade e misericórdia ao ponto de te curar? Amados, vocês, eu, nós temos que acreditar que Jesus pode fazer isso e muito mais pela nossa vida. Ele é o Deus dos impossíveis. Você acredita, diz a palavra, você crê que eu posso fazer isso? E os cegos disseram: sim, Senhor. E diz o versículo 29, então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Então, como é que eu libero a compaixão de Jesus? Veja, estes homens eram cegos, pediram compaixão, pediram favor, pediram misericórdia, pediram cuidado, e Jesus disse: não, eu não posso agir se você não tiver fé. Você acredita? E se nós acreditamos, então faça-se-vos conforme a vossa fé. Então, meu amado, ouça, o amor de Jesus se manifesta, e a compaixão, com atitudes de fé. É aquilo que você crê, é aquilo que você vai receber. Porque o que a tradição evangélica faz? As pessoas ficam doentes, vão para as igrejas, o pastor ora, passa óleo, põe a mão, e a pessoa fica pensando que é a mão ou o óleo a força da cura e do milagre. E não é verdade. É a fé. Amado, só os que creem, só os que têm fé, veem o agir de Deus. Quando você põe a sua fé em Jesus Cristo, você acredita, cego? Acredito. Então faça-se conforme a tua fé. Amado, aqui há um mistério que tem que ser revelado. Quando você precisa, quando você depende, quando você busca, quando você tem uma atitude de fé, de crença, não, eu creio que Ele vai me curar. Então, se isto está na tua mente e no teu coração, diz o versículo de número 30, então abriram-se-lhe os olhos de uma cegueira, de uma impossibilidade, de uma incapacitação. De repente, por causa da fé, por causa deles terem clamado pela compaixão de Deus, diz que abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cautelai-vos, que ninguém o saiba. Versículo 32, e ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado. Veja o sofrimento das pessoas. E diz o versículo 33, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Versículo 34, mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele demônios. Você sabe, uma coisa que eu entendo ao longo da vida ministerial: sempre haverá oposição a tudo que você quiser fazer de bem. Você prega a predestinação, os fariseus dizem: é um absurdo teológico. Você prega a cura, dizem: não existe, isto é coisa do passado. Sempre haverá um fariseu, e pior é que esses fariseus que estavam ali, os representantes da lei, disseram
que Jesus estava curando porque ele era o maioral dos demônios. Você sabe que só existe um pecado que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. É quando se diz que o que Deus está fazendo é o diabo. Isso não tem perdão. Então, o espírito religioso farisaico não crê, não acredita e ainda condena o que Jesus está fazendo. Então nós temos que entender que os mesmos fariseus do passado são os mesmos fariseus dos dias de hoje. Você sabe, o nosso ministério é o ministério de sabedoria, é o ministério da palavra. Você aqui não me vê brincar com a alma das pessoas. Você não me vê aqui chacoalhar com as emoções das pessoas. Eu tenho lhe dito aqui desde o início do culto que a coisa mais importante para mim é o meu nome, é o meu caráter. É muito mais importante do que a minha vida. Então eu tenho sempre o cuidado de seguir a voz de Deus, de ouvir Deus falar. Eu tenho um cuidado com a alma da pessoa. Eu não olho você pelo teu bolso. Eu não amo diferentes pessoas porque um tem um carro melhor que o outro. Eu olho a pessoa, eu olho o ser humano, eu olho a necessidade que todos nós temos de entender esta questão da cura, amada, porque a doença é uma coisa muito humilhante. É humilhante, eu entendo o amado, porque quando eu andava de cadeira de rodas em Portugal, e houve um tempo grande que eu andei, alguns meses, eu me recordo, as pessoas vinham, punham dinheiro na minha mão, davam um cigarro, me chamavam de coitado, e eu, sabe, aquilo me fazia muito mal, porque eu sabia que eu não era um coitado. Eu estava passando pelo vale do sofrimento, esperando que Deus também tivesse compaixão de mim. Depois eu saí da cadeira de rodas, passei para as muletas, e houve um dia que, descendo uma rampa grande lá em Lisboa, que vai ter o Marquês do Pombal, eu disse: Senhor, peguei naquelas muletas, eu joguei no chão e eu disse: Senhor, eu nunca mais quero tocar em muleta. E eu fui me arrastando, eu arrastei-me por uns 2 ou 3 quilômetros, cheguei ao centro de Lisboa, sentei-me num banco, num jardim, e depois tive que ser levado em braços para um táxi para voltar ao hospital. Mas naquele dia em que eu dei aquele basta, em que eu disse: Senhor, é agora, eu quero ver a tua compaixão, sabe? Eu quero ver uma manifestação. Eu não quero sair da cadeira de rodas e depois ficar nas muletas e ficar não, eu quero ver algo maior. E parece que aquela voz vinha: faças conforme a tua fé. Eu estava começando a minha vida espiritual, a minha vida de fé. Então, hoje eu vivo nos mesmos sapatos de Jesus. Eu vivo esta mesma situação que Jesus vivia, ensinando a graça. E a mesma situação dos fariseus, dizendo: isso é falso. Então meu ministério foi chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os oprimidos, os doentes, os aflitos, quebrar correntes, quebrar algemas. Este é o chamado que eu tenho, porque a doença é uma opressão, a enfermidade são correntes, são algemas. Veja lá o que diz o versículo 35 e 36, diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando. Amado, se você não tivesse o ensino diário da igreja, você não seria quem você é. Eu ensino, tenha paciência, sabe? Isto demora, ninguém colhe um fruto de um dia para o outro. Tem sementes que demoram meses para dar fruto, tem sementes que demoram anos para dar fruto, da sementeira até a colheita. Então eu estou aqui lhe ensinando exatamente. Jesus chegava a uma cidade, a um povoado, ensinava na sinagoga, pregava o evangelho e curava toda a sorte de doenças e de enfermidades.
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, amado, compadeceu-se. Esta é a palavra que eu quero que esteja no seu coração, a compaixão. Jesus continua se compadecendo, porque vê a aflição, a exaustão das pessoas. Há pessoas com doenças recidivas, ela vai e volta, opera uma vez, opera duas, opera três. Portanto, o tempo que nós estamos vivendo, e Deus quando me disse, Miguel, cada mês do ano um seminário, trate, disseca o assunto, alarga o assunto, porque é tempo de você ver uma demonstração do poder do Evangelho na tua vida. É tempo, porque não há limites para a fé. Porque Deus não tem limite. Porque Jesus pregava a cura exatamente como nós estamos pregando a cura. Então, pela palavra, você pode hoje ficar livre, curado, quebradas todas as amarras. E esta é a minha orientação espiritual neste dia. A compaixão de Jesus revela a cura. É o resultado da compaixão de Jesus. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.